O Luan Rodrigues mandou mais uma contribuição aqui, valeu Luan, e falou, exorcismo, o que pensa sobre? Pode ser hipnose as cenas que vemos? Adoro o seu canal, muito obrigado pelas respostas, continue sempre. Valeu Luan. Exorcismo, o que que eu penso sobre exorcismo? Vocês estão desenvolvendo as perguntas sobre a minha religião, né, para novas coisas mais específicas que eu vou respondendo e dando elementos, né? Mas assim, eu acredito que o fenômeno chamado de exorcismo pode ser várias coisas, que inclui pelo menos autossugestionamento ou autossugestionamento, né, que estaria dentro aí da ideia de hipnose. Outra coisa, doenças, como por exemplo epilepsia, alguns tipos de condições de saúde, né, que levam a pessoa a ter um comportamento, a ter alucinações, a ter travar o corpo de repente, esse tipo de coisa pode ter levado à ideia também da pessoa estar possuída, né, e coisas do tipo. E encenação, pelo menos essas três. Aí a gente pode ter uma quarta coisa aí que é de fato algum tipo de atuação sobrenatural, para além do que é detectável pela ciência ou coisa do tipo. Mas certamente faz parte, para mim, certamente faz parte do fenômeno do exorcismo historicamente, essas três coisas. Às vezes uma, às vezes outra, às vezes mais de uma, mas que é isso, né? O sugestionamento, que eu acho que tem muito a ver, inclusive, com a experiência religiosa, muitos aspectos, né? A experiência religiosa é uma coisa assim muito ampla, jamais reduziria a experiência religiosa a isso, mas eu acredito que seja um pequeno componente de alguns fenômenos da experiência religiosa, seja a questão do sugestionamento. O que eu digo com sugestionamento? A ilusão, né? Quando você assiste um filme e chora, mesmo sabendo racionalmente que são atores, né? Atores pagos, né? Como tinha alguém que dizia isso, né? Atores pagos. São atores pagos ali. A música super estratégica para subir num determinado momento, com os acordes exatos para despertar certas sensações, a iluminação, as cores, né? Tem toda uma técnica ali para te colocar num certo estado que te compra e te desperta emoções reais. Você sente medo efetivamente, você chora, você sente amor, compaixão. Aquilo pode mudar a sua cabeça para sempre, inclusive. Né? Um filme pode ser transformador de forma que você jamais será o mesmo. Você vai passar a viver a sua vida de fato, a sua experiência com a família, com os amigos, você nunca mais vai olhar para um estacionamento da mesma forma. E a referência aqui é o Homem Sério, né? Dos irmãos Coen. Eu sei que tem algumas pessoas inscritas no canal aí que vão pegar. É um filme que eu gosto muito, para quem não assistiu, eu recomendo. Um Homem Sério, meu filme favorito de todos os tempos. Mas enfim, os filmes eles têm esse efeito. Mas não só os filmes, a música gera esse efeito. Então não tem um conceito na antropologia das religiões, inclusive, que é o de tecnologias espirituais. Então a música é uma tecnologia espiritual. É uma forma de se atingir um estado de percepção diferente, um estado de ser diferente, que se alcança por meio de várias técnicas. Técnicas respiratórias, por exemplo, que diminuem a oxigenação, por exemplo, no cérebro, ou mudam, né, a forma de comportamento do cérebro por meio da respiração. A música, dor, aplicação de dor, né, submissão a estados muito desconfortáveis, como frio muito intenso, ao calor muito intenso, o jejum, que te priva, né, de nutrientes, que também te coloca num estado alternativo de percepção. E aí você pode interpretar isso como uma abertura para o sagrado ou como um mau funcionamento do corpo que produz certas ilusões que são interpretadas culturalmente como sendo experiências místicas ou coisa do tipo. O fato de você poder dar uma explicação científica do estado alterado de percepção não significa que ele seja totalmente arbitrário e não sagrado, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Até o Aldous Huxley, por exemplo, que é um autor que fala sobre isso, né, sobre tecnologias espirituais, ele não usa esse termo, mas é o autor do Admirável Mundo Novo, né, mas ele escreveu um livro chamado O Céu e o Inferno, que ele fala das portas da percepção, né, acho que as portas da percepção, na verdade, é outro ensaio, né, é um livrinho que tem esses dois ensaios, que deu origem ao nome da banda, The Doors, né, mas eu tô desviando completamente do assunto aqui, que eu estava falando mesmo. É dos estados alternativos de percepção. O Aldous Huxley, ele tem uma ideia de que essas tecnologias espirituais, né, essas técnicas que te colocam que mudam o seu estado de percepção, como é que funciona isso? Na verdade, o que você está fazendo é impedindo que o seu cérebro funcione como um filtro da realidade. O Huxley tem essa ideia do cérebro, né, como um filtro que impede que o nosso corpo, o animal Homo sapiens que nós somos, seja sobrecarregado de impressões
da realidade, então ele filtra aquilo para você ser uma pessoa mais funcional, que consiga sobreviver com mais facilidade, preste atenção só naquilo que é necessário para as interações sociais e para evitar perigo, para conseguir seu alimento, né, pensando evolutivamente. Então o cérebro funcionaria como um filtro. E aí, ao prejudicar o cérebro, de certa forma, né, por meio de respirando de uma forma mais artificial ou aplicando, usando substâncias psicoativas, né, cogumelos e coisas do tipo, você prejudica o funcionamento do cérebro como um filtro e aí você permite que coisas a mais da realidade te impressionem, né, te causem uma experiência estética que pode ser chamada de experiência mística. Enfim, por que eu estou entrando nisso? Porque você falou, era a pergunta do exorcismo, né? Então, assim, isso é o que eu estou chamando de sugestionamento, voltando, fechando essa longuíssima volta que eu dei. Essa é uma coisa que não pode ser ignorada na experiência religiosa, né? Você, quando está seja num culto, numa roda, né, num giro, num terreiro, numa, quando você entra, né, numa catedral, numa basílica ortodoxa e está todo aquele incenso, o aroma, a música, o coro, tudo aquilo te causa uma impressão que ou te abre para o divino ou cria a experiência do divino artificialmente em você, né, dependendo de como você entende, de uma forma mais materialista ou menos. Mas isso é muito, muito forte, né? O papel da música pensando no cristianismo mesmo, né, que não se considera muitas vezes, principalmente o protestantismo, às vezes não se considera muito. A experiência protestante tende a evitar tecnologias nesse sentido, né, como, por exemplo, incenso e tal, mas o próprio louvor numa igreja protestante causa um efeito tão poderoso de entusiasmo, de êxtase, quanto causa muitas vezes um show, né? Um show do seu ídolo preferido, né? O show do seu cantor ali, você vai num show do Justin Bieber e tal, você vê as pessoas num estado de êxtase absoluto. Quando você olha de fora é estranho, mas quando você olha de fora um culto, quando você olha de fora é, é, qualquer ambiente desse tipo, parece estranho, porque você não está dentro. Então você não está sendo sugestionado por aqueles elementos, né? Enfim, e sim, né, o Dremora pergunta aqui, existia alguma droga alucinógena na antiguidade? Muitas, várias, em vários povos, né? Com papéis muito importantes, inclusive em alguns cultos, até em cultos mesmo mais oficiais, por assim dizer, mas também em cultos de aspecto mais privado, como os cultos de mistério. Inclusive eu fiz um vídeo aqui, foi um vídeo pouquíssimo assistido, é um vídeo que eu fiz há mais tempo também, o canal era bem menor, sobre poções mágicas que de fato existiram, né? Poções mágicas entre aspas aí, que de fato são descritas em alguns livros, como por exemplo o Magia Natural do Jean Baptiste de la Porta. Eu sempre falo Jean Baptiste de la Porta, é Giovanni Baptiste de la Porta, é o mesmo nome, né, etimologicamente. Mas depois procurem esse vídeo aí, esse é um vídeo que eu gosto. É um vídeo que chama Poções Mágicas que Realmente Existiram. Eu acho que é esse o título.